Pessoal, boa tarde. Vamos começar a nossa primeira rodada de live sobre o livro Coronavírus e as Cidades no Brasil. Meu nome é Leila Marques, eu sou uma das organizadoras e hoje eu convidei aqui 4 autores do livro, 4 amigos. Bom, eu sou servidora pública federal, arquiteta há 35 anos, me formei pela Universidade Federal Fluminense e estou neste momento... Nossa, quantos amigos já estão chegando aqui. Cecília, Bianca, Carla, Regina Cohen. E nesse momento eu estou fazendo meu doutorado. E no doutorado eu fui chamada para fazer um artigo sobre coronavírus e as cidades. E esse artigo, que aliás eu recebi essa semana o aviso da revista científica, que foi aprovado, que é um artigo mais complexo do que eu coloquei só uma parte no livro. E fazendo essa pesquisa eu verifiquei que vários profissionais, não só arquitetos e urbanistas, estavam escrevendo sobre essa temática e tive essa ideia de repente, compilar, fazer, né, não seria nem um livro físico, seria mais um e-book com todos esses pensamentos, que seria assim, uma espécie de diagnóstico da nossa cidade doente, né, porque diagnóstico se faz enquanto está doente, né, para guardar aquela memória, fazendo uma comparação com doença, com pessoas. A gente vai ao médico quando está doente, ele pede uma série de exames, você faz, traz o resultado, para o médico depois prescrever algum tipo de tratamento. Enfim, então, como somos doutores, somos estudiosos das cidades, a ideia era fazer esse diagnóstico, compilar tudo nisso, que acabou resultando no livro. É um livro que acabou se tornando físico, que possui 40 autores, eles ficam aqui nessa orelhinha do livro, são 40 autores, tá? Que escreveram 33 textos, significando, é claro, que alguns textos foram escritos a um par de mãos ou um trio de mãos, enfim. Então, explicado qual foi a ideia do livro, por que ele existiu, como é que ele nasceu. Eu quero agradecer também a Outras Letras, que conseguiu fazer o livro em tempo recorde, em 2 meses, durante a pandemia, que era o nosso objetivo, que as pessoas recebessem e começassem a ler ainda durante a pandemia, porque esse é um sentimento de agora, né, e que no futuro próximo a gente já vai começar a acrescentar outros dados, quem sabe um livro Coronavírus, Reflexões pós-pandemia, esteja por aí para nascer. Bom, nessa primeira rodada de live, eu fiz questão de trazer autores que são mais próximos a mim, meus amigos, que são também conselheiros no CAU-RJ, o Conselheiro Federal Carlos Fernando, os outros 3 conselheiros estaduais, como eu, porque se der alguma coisa errada, e tudo pode dar errado, pode faltar uma luz, um megabyte desse qualquer pode falhar, a transmissão pode não ficar boa, o som pode estar ruim, e aí eles são as minhas cobaias nessa primeira rodada. Eu já tenho mais outras duas rodadas programadas, uma delas vai ser com autores do livro que moram em outras cidades, que não a capital, Rio de Janeiro, mas do estado, e no mesmo dia, logo depois, eu vou continuar a conversa com outros autores de outros estados, por conseguinte, de outras cidades, de outras metrópoles, de outras capitais também do Brasil, tá? E aí depois eu tenho também já uma outra rodada pré-agendada com que puxaram essa temática sobre o prisma da mulher, né? Como é que isso reflete na mulher, cuidadora, do lar, enfim, como é que esses problemas chegam nas mulheres. Enfim, então apresentado já o livro, já vou agora passar então para a breve apresentação dos convidados de hoje, porque eles têm um currículo enorme, não dá para falar tudo. Vou começar com Paulo Niemeyer, que eu acho que esse sobrenome já diz tudo, não precisaria apresentar muito, né? Mas eu vou dizer que ele é o bisneto do nosso grande mestre, Oscar Niemeyer. Enfim, certamente o privilégio de poder trabalhar por longos anos. Ele hoje, Paulo Niemeyer, é sócio do escritório Niemeyer, Arquitetos Associados. Vou ler só um pedacinho de currículo de cada um, tá? Tem várias obras importantes, públicas e privadas, o escritório dele, colaborou com vários projetos também do seu bisavô, como Caminho Niemeyer, Torre do Natal, etc. e tal. E também ele tem atuado hoje em dia na área do design de mobiliário, né, com a Breton. E o Paulo é presidente do Instituto Niemeyer, tá, que fundou junto com seu bisavô, e por isso mesmo que ele entra nesse livro por causa desse instituto, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Vou passar agora para Carlos Fernando Andrade, que é mestre, doutor e graduado, tudo pela UFRJ, aqui do Rio de Janeiro. Se especializou no Instituto House Studies, da Holanda, em Housing, Planning and Building.
atuou em diversos cargos públicos, sendo o último, e, portanto, que ele ficou mais conhecido como superintendente regional do IFAM, RJ. E aí ele recebeu medalha Pedro Ernesto, da Câmara dos Vereadores do Rio, título de profissional do ano pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, aliás, instituto que ele foi presidente de 2000 a 2004, aliás, momento em que nós tivemos o único Congresso Nacional de Arquitetura no Brasil, né, no Rio de Janeiro, foi nesse período da gestão dele. Em 2012, Carlos Fernando foi eleito conselheiro estadual do CAL, foi reeleito em 2014 e agora, em 2017, estamos ainda no nosso mandato, ele está como conselheiro federal. Carlos Fernando é sócio da Urbanacom, consultorias urbanas, assessoria, gerenciamento, etc. e tal, e é autor de um livro de crônicas urbanas muito show, que é o Vazou. Mas é claro que a crônica dele neste livro é a melhor de todas. Aí vou para o Rogério Cardman, que é sócio fundador da... Vai, faz assim com a mãozinha, só para as pessoas terem certeza. Está escrito, não precisa, né? Tá bom. Que é sócio fundador da DC Arquitetura, desenvolve diversos projetos com foco em edifícios residenciais e comerciais, já trabalhou em Hong Kong como arquiteto do escritório inglês Benoit, projetando edifícios corporativos, é doutor em arquitetura também pela UFRJ, já deu aula lá e dá aula hoje em outras universidades. O Rogério também é autor de 2 outros livros, sei lá se tem mais outros, mas eu conheço 2, que é o Rio de Janeiro nas Alturas e Por Dentro de Copacabana, descobrindo os espaços livres do bairro. Mas é claro que ele, tal como o Carlos Fernando, a cereja do bolo dele é ter escrito no coronavírus e as cidades no Brasil. E, por último, mas nunca menos importante, a minha amiga Simone Feigelson, que estudou comigo e com algumas pessoas que estão aqui nos olhando, na Universidade Federal Fluminense, nos formamos lá pelos anos, hein? Quando? Esquece esse detalhe. A Simone é pós-graduada em avaliações e perícias de engenharia, auditoria em perícia ambiental, é doutora em engenharia civil, todos pela Universidade Federal Fluminense, é ex-diretora do Instituto de Engenharia Legal, tanto no Rio de Janeiro quanto o IBAP Nacional. Ela hoje é professora da Unirio e é conselheira ambiental da OAB, conselheira do CAURJ, como todos nós, e todos nós 4 somos conselheiros do Instituto Niemeyer, presidido pelo nosso querido Paulo Niemeyer. Bom, então, acho que feitas as apresentações, vou voltar a tela para um formato mais democrático, porque estava dando muita ênfase a mim, e vou começar, então, a conversar com os meus queridos convidados. Cada um vai ter, assim, entre 8, 10 minutos livre para falar. Eu não vou fazer pergunta, né? Eu vou fazer um encaminhamento de proposta de fala, que, evidentemente, vai se costurar com o que vocês escreveram no livro e qualquer outra observação que tenham feito pós escrever no nosso livro. Então, Paulo, eu vou abrir daqui a pouquinho o seu microfone, porque eu vou querer saber de você, vou começar com você, dizendo o seguinte: eu sei exatamente por que eu convidei o Instituto Niemeyer para apoiar o nosso livro. Tá? Eu sei que você está gestando a Escola de Humanidades dentro do Instituto, então eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo, qual é essa relação da escola com o conhecimento, com o urbanismo, o que você gostaria de dizer, como é que você se engajou nesse projeto e o que você quer falar sobre essa pandemia. Se você quiser pensar, está livre o seu tempo. Vou ter que cronometrar um pouquinho, só para as pessoas não se expandirem muito. Um abraço, comece. Peraí, teu sonzinho ainda não está? Ops, peraí, deixa eu ver onde é que eu te dou som. Dei som, vou tirar o meu. Bem, acho legal a gente fazer esse formato democrático, né? Acho até que podia estar todo mundo com o microfone aberto, fica mais, eu acho simpático. Bem, primeiro eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz de ter participado, porque essa é uma das primeiras iniciativas que o Instituto acaba apoiando, que tem tudo a ver com o que a gente prega desde que eu me entendo por arquiteto ou querendo fazer alguma coisa ligada à arquitetura e que conheço o meu avô. Porque, ao contrário do que muita gente acha, o Oscar não foi só arquiteto, ele foi também urbanista e um grande urbanista. O Oscar, é uma história que muita gente não conhece, que é uma das coisas que eu também estou escrevendo para um livro que a gente pretende fazer,
contando as curiosidades sobre a áurea, né, a atmosfera que envolvia o Oscar e os projetos dele. E curiosidades também. Então, como muita gente não sabe, Brasília, o Oscar que defendeu o nome do Lúcio e trouxe o Lúcio. Inclusive porque o Lúcio não era cogitado e teve uma campanha do IAB, vieram do IAB Nacional, falar com o Oscar até para fazer um concurso em que o Lúcio não participaria, ou poderia participar, mas para fazer um concurso nacional. E o Oscar falando, defendendo o Lúcio, porque entendia que naquela época tudo que estava se fazendo da arquitetura moderna e o viés que vinha do urbanismo moderno no exterior era o mais moderno a se fazer. E o Lúcio, junto com o Oscar e o Le Corbusier, por causa do Ministério da Educação, eles eram os maiores expoentes no Brasil de trazer essa cultura e trazer tudo isso. Então, esse livro, eu queria agradecer muito ter participado desse livro, de o Instituto estar apoiando ele. Eu considero ele um primeiro de muitos, no sentido de estar juntando o que a gente podia falar de arquitetura, urbanismo, e principalmente numa época do Covid, que pelo que a gente tem notícia, a última grande pandemia foi a gripe espanhola, que de espanhola não tinha nada, era só porque a Espanha conseguiu transportar mais rapidamente o vírus, mas então, nessa época do corona, a gente está fazendo esse projeto de falar de cidades, de pandemia e do futuro das cidades. Eu lembro do meu avô, do Oscar, discutindo várias vezes o futuro de Brasília e das cidades que ele andou projetando pelo mundo, como ele mesmo falava, que Brasília tinha que ter no máximo 600 mil habitantes, mas que isso era outra cidade. E a gente vê que a aglomeração das cidades, essa questão está virando problema. A questão do transporte que a gente discutia no âmbito acadêmico, só apenas no conceito teórico, que alguns achavam que o trabalho tem que ficar perto da residência, outros já achavam que não. Quer dizer, o sistema viário, o meio de transporte, tudo vai ser repensado a partir disso. Então, nós estamos fazendo um livro que vai contribuir muito para os temas do Instituto, e eu considero ele também importante por estar coroando também os encontros que nós já fazíamos, que foi o primeiro e o segundo Fórum Mundial Niemeyer. O terceiro está um pouco comprometido, estamos vendo o formato de fazer, que é um encontro de pessoas e personalidades da arquitetura, do urbanismo e de outras áreas, para fazer essa convergência aí dos vários saberes, como Oscar achava, que é a questão da humanidade. Então, esse livro compila tudo isso, que realmente vai fazer diferença para a gente. Quando nós pensarmos no ano de 2021 e no futuro da arquitetura e do urbanismo, esse livro vai poder estar aí sendo um dos precursores desse projeto, né? Queria dizer, então, que o Instituto está nessa pegada de discutir o encontro de saberes, as humanidades. Nós estamos abrindo agora a Escola de Humanidade. Nós pretendemos abrir com a participação da Leila, Carlos Fernando. Por acaso aqui, eles são professores da escola e ajudam a gente a fazer. Obrigado pelo convite. A nossa ideia é agora, em agosto, já começar com aulas online. Então, vocês entrem lá no Instagram do pauloniemeyer.oficial. Nós vamos estar divulgando por ali e também nos canais do Instituto. Criamos agora um espaço, que é o Espaço Niemeyer, que estão realizando agora, é um espaço de mais de 600 metros quadrados, num shopping aqui do Rio, que nós estamos criando a Praça Niemeyer para criar uma coisa que vem desde a Grécia, que é a Ágora, que era onde se discutiam as cidades. As pessoas não tinham os lugares de debate, como a gente conhece hoje, os grandes fóruns, auditórios. Então, as discussões eram feitas nas praças. Então, nós estamos criando a Praça Niemeyer com uma grande escultura, com apoio do shopping, e esse espaço de 600 metros quadrados que vai envolver a Escola Niemeyer, com cursos especializados e cursos de arquitetura, urbanismo, filosofia, humanidades, tudo que envolve o saber humano. A Galeria Niemeyer para discutir arte, então vai ter exposições presentes. Estamos com vontade de homenagear o Palatinic, que é um cara fantástico que discutiu movimento e cinética com arte e arquitetura, e o Instituto propriamente dito, com café filosófico, etc., e o espaço do escritório Niemeyer e Niemeyer Design. Estamos conseguindo envolver grandes parceiros, Vila Grace, Estúdio Vetro,
Florence, etc. E esse espaço vai estar aberto ao público. Pretendemos estar recebendo por semana mais de 2.000 arquitetos e designers por semana. Então, vai ser um espaço de debate e todos estão convidados. Então, o livro, a gente pretende, assim que abrir a questão da mobilidade, a gente sair da quarentena, a gente está convidando Leila para fazer também, na abertura, o primeiro coquetel de lançamento de livro. O que a gente quer fazer é o desse, falando sobre corona e tudo. Então, basicamente é isso. E acho que falei, não sei. O que você acha? Mais alguma coisa? Aperta o botãozinho e desaperta o botão. Eu falei tudo junto, eu acho que ficou bom. Como para quem entrou agora, quem não entendeu aqui, o Paulo Niemeyer, como presidente do Instituto Niemeyer, ele é apoiador do livro, né? Então ele estava falando sobre a criação da Escola de Humanidades, que pertence ao Instituto Niemeyer e que quer abraçar diversos saberes, umas sem fins lucrativos, tem sempre essa visão humanista, e ele disse aí dentro da fala dele que abraçou a causa do livro por entender também, ele vai contribuir de alguma forma ao engrandecimento da cidade, enfim, para o desenvolvimento de outros estudos que a escola abraça. Então, que algumas pessoas já estão vendo aqui, é bom que o chat está vindo todo aqui, eu vou acompanhando o que as pessoas vão indagando aqui. Então, vou passar agora para o Carlos Fernando, está com uma cara muito distraída, vou acordá-lo. Carlos, além de seus trabalhos convencionais como arquiteto, urbanista, que certamente você continua desempenhando em home office, né? A gente pode dizer que o seu mais novo projeto tem sido no YouTube, né? Você agora é um youtuber, né? Desde o início do isolamento social, você tem nos trazido análises diárias sobre o encaminhamento dessa pandemia, análises e alguns esclarecimentos, alguns até chocantes, vendo sempre de um ponto de vista bem especial, que é todo seu. Enfim, e do outro lado também, no seu texto no livro, você fala mais uma vez sobre a sua tese, que você denominou de densidade, que é um fenômeno da retração da cidade do Rio de Janeiro, pelo qual você entende que está passando. Então, eu queria que você comentasse a sua pesquisa enquanto YouTube, até que ponto confirma a sua teoria, enfim, o que acrescentou a teoria, a sua tese, né? E o que está mudando aí nessa cidade maravilhosa. Enfim, está aberta a sua fala, você mesmo já abriu. Fique à vontade, gaste seu tempo e nos traga esse prazer da sua fala. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, meus parceiros de live, boa tarde, Leila, muito obrigado pelo convite, aliás, pelos vários convites, né, nos fez, para começar, por participar desse livro, que eu acho que foi uma coisa extraordinária no meio da pandemia, quando as pessoas ainda estavam, enfim, tentando entender como é que era essa coisa de ficar em casa, sai com essa iniciativa, junto com as outras letras, e outras letras, outras letras, e sai com isso em 20 dias, sei lá, e acho até bonito, porque no final do livro está escrito, né? Esse livro impresso pelo Alvo Laser para outras letras durante a pandemia do Covid-19 em maio de 2020. Eu acho que isso é uma marca muito importante. Bom, e um recado, né, para, como disse Paulo Niemeyer, para quem vier a ler isso na posteridade, saber que também, durante a pandemia, se produziu coisas, né? Produziram coisas importantes. Bom, na verdade, densidade não é minha tese. Minha tese foi sobre retração, que já aconteceu isso há muito tempo. Eu fiz uma tese de doutorado no ProURB, analisando a densidade, é uma teoria que eu venho desenvolvendo mais recentemente, a partir dos meus estudos de história urbana. A cidade que nós conhecemos, ela não tem início na Mesopotâmia, como a gente quer imaginar ou costuma estudar, porque há um corte, né, de uma desurbanização muito grande com
cidade ocidental, né, que a gente conhece durante a Idade Média, mas ainda na Idade Média aparecer urbano com outro caráter. É uma nova cidade que está crescendo com novos valores. Então, aquela ideia, né, de que o ar da cidade liberta, eu não vou usar dizer isso em alemão, mas o original é em alemão, o ar da cidade liberta é exatamente o que vai dar essa substância da urbanidade. E quando eu falo em desurbanidade, é exatamente a negação do princípio e que a gente vem identificando uma nova era, né, na urbanização do mundo, que se acelerou. Eu não tinha ideia disso, porque ninguém tinha ideia que ia ter uma pandemia em 2019, aqui no Rio, no Brasil, em 2020, né? Mas, enfim, que acelerou brutalmente. O que é a densidade? A densidade é exatamente esse momento em que a humanidade está passando, em que esses valores mais próprios da cidade, da humanidade, vão sendo negados num momento muito interessante. Quer dizer, não é a Idade Média que está se vivendo, não é a nova Idade Média que estamos entrando, a meu ver, mas algo em que uma alta tecnologia, principalmente a tecnologia da informação, vem a serviço, não é, de criar uma nova organização social, que a gente está vendo hoje em dia, em que, ao mesmo tempo que existe uma precarização brutal do mundo do trabalho, né, onde existe a série de elementos da economia pré-urbana, por extrativismo, né? Então, eu trabalho, por exemplo, com a ideia de que o catador de lata é um extrativista, ele vai catar algo que a sociedade, que aqueles aglomerados urbanos proporcionam, normalmente chama disso de lixo, mas do ponto de vista dele é um produto como outro qualquer, que vai ser, né? É o extrativismo que havia antes até da gripe aparecer, né? Então, essa é a ideia da densidade, todo mundo começa a ter uma série de ideias brutais, então você vai ter, por exemplo, a entrega de produtos na sua casa pela energia humana, ou seja, o sujeito da bicicleta, não é? Que poderia estar com a mesma tecnologia do cara do carreto, né? Da Idade Média e tal, mas ele é chamado por um aplicativo internacional. Nos meus estudos, eu vi que tinha feito uma captação de um fundo japonês de US$ 1 bilhão. US$ 1 bilhão para se implantar, já existe no Brasil, esse aplicativo. Inclusive, você deve ter feito isso várias vezes durante a pandemia, porque nesse momento, então, como eu disse, a pandemia vai e recrudesce esse conceito da densidade. Né? Bom, então, quando eu escrevi o texto que você publicou, foi logo, logo no início daqui, não é? Ainda não tinha bem chegado, ainda estava da Itália, etc. e tal, e eu já dizia, então, que era o vírus, eu acho que o título é esse, né? O vírus em face da densidade, onde eu prevejo que aqui ia dizimar a população de poder enfim, de renda mais baixa, exatamente como está acontecendo. E, como você falou que eu virei youtuber, eu comecei a acompanhar o avanço do vírus vis-à-vis o que a gente conhece de urbanismo. Né? Fiquei logo, no Brasil, o vírus será um efeito metropolitano, por exemplo. Então, por mais que dessem mortos por estado, eu comecei a perceber que os estados que tinham regiões metropolitanas robustas estavam tendo um número de mortos muito maior. E eu até fiz algumas previsões, tipo, o próximo problema será o Pará. E deu, né? Infelizmente. Por quê? Porque Belém é uma região metropolitana importante num estado onde aquela região metropolitana ainda não tem como, surpreendente, zonas. Né? O fato de Manaus ser, na grande Manaus, vamos chamar assim, ter uma preponderância muito grande na população do estado do Amazonas, fez com que o estado do Amazonas aparecesse como um dos grandes campos de casos
e depois de óbitos. Essa relação entre casos e óbitos enormemente, inclusive bairro a bairro, quando a gente vai ver, por exemplo, que no Leblon vai ter um certo comportamento, uma certa letalidade. Quando você chega em Campo Grande, essa letalidade aumenta enormemente e o número de mortos é horripilante, né? Enfim, é o que nós, eu costumo dizer nos vídeos, é o que, infelizmente, é o que temos para hoje. Se você quiser, eu complemento com alguma coisa, mas a ideia central da densidade é essa, é o abandono dos valores da humanidade, inclusive, né? E de que a ideia de que a cidade liberta. Eu acho que, ao contrário de que muita gente diz que o mundo vai ser feliz depois da pandemia, eu acho que vai ser um mundo horroroso. Mas eu acho que a gente pode voltar mais tarde para falar eu imagino que vai ser o mundo pós-pandemia, o mundo pós-pandêmico. Obrigada, Carlos. Até já elucidando aqui para as pessoas que estão nos acompanhando, então, a proposta que foi dada aos autores convidados, majoritariamente urbanistas, mas temos, acho que eu falei no início, né, tem historiador, tem profissional de relações internacionais, tem filósofo também escrevendo aqui no livro, mas a grande maioria, sem dúvida nenhuma, são arquitetos urbanistas, e cada um deu o seu enfoque para a questão da pandemia. Nós estávamos no primeira metade de abril, quando começamos a escrever, né? Então, além das sensações daquele momento, que estavam sendo trazidos, tudo uma grande novidade para a nossa geração, para uma geração acima, enfim, toda essa situação de isolamento social, é tudo muito estranho, né? Enfim, mas cada um escreveu sob um ponto de vista. Houve quem escrevesse sob o ponto de vista do transporte, da moradia. O Carlos Fernando, como urbanista, escreveu sobre essa questão da retração, do avanço do vírus, como é que ele iria caminhando. Me lembro ele falando logo no início, olha, o vírus vai pegar a linha férrea e vai chegar na Zona Oeste rapidinho e ali, né? Enfim, e também aquilo que nós temíamos, que quando o vírus chegasse, que ele chegou pela Zona Sul, chegou através das pessoas que viajavam, né? Como disse até no ensaio do Carlos Fernando, e por isso chegou primeiro nos bairros mais nobres, né, que foram as pessoas que trouxeram, assim, na bagagem o vírus de fora. E aí, quando chegasse nas regiões periféricas, né, favelas, enfim, nós sabíamos que controlar a proliferação ia ser muito mais difícil. Então, todos os urbanistas, todos os profissionais que militam minimamente com cidade e com humanidades, sabia que a questão ali era isolamento, vamos segurar, porque não podemos deixar esse vírus difundir de jeito nenhum. Então, eu mesma que eu estou fazendo um complemento, vou fechar aqui o sonzinho do Carlos, a não ser que ele queira falar alguma coisa, e vou passar, então, a palavra agora para o Rogério Cardeman. Então, Rogério, legislação urbana é a praia do Rogério, né? E nessa praia, acho que ele surfa melhor que Copacabana, né? Afinal de contas, o livro dele é maravilhoso, falando sobre Copacabana. Então, e a gente sabe também que durante um bom tempo, Copacabana foi o epicentro no Rio de Janeiro dessa doença, né? Há a teoria também de ser um bairro de classe média alta, há também a questão dos idosos, né? Que a gente sabe que é uma população muito avançada a idade dos moradores do Copacabana, mas, enfim, ainda nenhum estudo conclusivo sobre essas questões. E no nosso livro você fala sobre a necessidade de um desenho urbano, né, um que necessite, evidentemente, uma legislação correspondente, e você fala que alguns problemas dessa pandemia poderiam ser mitigados com um desenho urbano apropriado. Então, eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, como é que seria possível, né, esse desenho urbano vir a ajudar a nossa cidade, se não agora, nessa pandemia, em outras, né, que, infelizmente, a gente sabe que a gente pode um dia vir a passar novamente. Vou passar o microfonezinho. Obrigado, tá dando para ouvir, né? Tá ouvindo? Então, quero primeiro agradecer esse convite.
dando para ouvir? Está meio picotando. Vê aí se você é questão de proximidade. Está picotando aí um pouco o seu som. Se você tiver aquele fonezinho, talvez. Vê se está meio. Não, vai ser assim mesmo. Vamos lá, vamos tentar. Eu quero agradecer o convite, né, da Leila para esse encontro com vocês, com meus amigos, meus colegas, e poder falar um pouco desse artigo que eu fiz, né, em 10 dias, que a gente foi solicitado pela Leila de escrever um artigo sobre a pandemia, né, no meio dessa crise toda, a gente poder escrever algo sobre isso. Então, na verdade, o meu artigo vem de duas linhas que eu tenho trabalhado, uma desde 2004, com um livro com meu pai, O Rio de Janeiro nas Alturas, onde a gente fala um pouco sobre a paisagem urbana, né, a transformação da paisagem através da legislação, né? Rogério, o som está muito ruim. Peraí, vai, fala. Acho que agora fale. Oi, tá ouvindo? Olha, tem horas como agora ficou claro e límpido, mas você fala tá muito ruim. O pessoal já tá aqui, ó, tá todo mundo falando, não tá dando para ouvir, não tá dando para ouvir. Você pode tentar de novo? Iniciar de novo? Vou tentar, mas... Vou Às tentar vezes, aqui... Isso... É o que eu falei. É o megabyte. É a internet, né? Internet. Não sei, você quer passar para a Simone? Eu tento entrar no celular? Não sei. Talvez, né? Eu vou fazer isso então, porque o som do nosso querido Rogério está picotando. Simone, eu vou passar a bola para você enquanto o Rogério vai sair um pouquinho, daqui a pouco ele vai entrar, que ele vai tentar de novo, uma outra conexão, para ver se tem mais sorte. Então, você como doutora em engenharia civil, na área de patologias de edificações, você já está acostumada, né, a diagnosticar edifício e até prescrever algum tipo de eventual solução estrutural, né? Mas acho que você nunca tinha imaginado que um dia você ia ter que observar, analisar, diagnosticar cidades com patologias. Aliás, cidades essas que já têm comorbidades, né? Que é o Rio de Janeiro, fazendo toda essa analogia de ser humano e cidade, né? O Rio de Janeiro já tem doenças à beça, né? Enfim, então, juntando tudo isso, como professora de arquitetura num curso de turismo, né, que você dá aula no curso de turismo na Unirio, eu queria que você falasse, que é o seu artigo, né, no livro, falasse um pouco sobre como essa pandemia está mudando, o que vai mudar sobre esse segmento do turismo na nossa cidade maravilhosa, Rio, capital mundial da arquitetura. O que você fala sobre isso para a gente? Agradeço muito o convite da Leila. Está dando para ouvir? Tá? Ok? Agradeço muito o convite da Leila na participação do livro. Como o Carlos Fernando falou, foi um tempo recorde para edição de um material, foi bem legal. Dá para a gente ter várias conclusões já do que estava começando a acontecer. É claro que hoje, se a gente escrevesse, acho que a gente abordaria de uma forma um pouco diferente, porque o tempo vai passando e a gente vai vendo o que vai acontecendo aí no mundo, nas cidades. Agradeço a presença também desse evento. E, de verdade, eu vou focar no turismo, porque o artigo focou no turismo, né? Eu não foquei nas cidades, porque foi até um pedido da Leila, faz uma coisa um pouco diferente, vai por uma vertente para ficar uma diversidade. E eu dou aula no curso de turismo, já tenho projetos nessa área desde 2013, que a gente vem estudando as cidades e os efeitos do turismo dentro das cidades. Então, eu achei que seria interessante escrever nessa linha de pensamento. O turismo, na verdade, todo mundo sabe, é a atividade econômica mais afetada pela pandemia. As viagens absolutamente pararam, os hotéis estão fechados, os voos cancelados, houve uma redução drástica dos voos.
O turismo ele entra no desenvolvimento das cidades desde o século XX, ele passa a ser uma atividade de grande representatividade. Por quê? Porque antigamente você não tinha meio de transporte também para isso, né? Para se viajar de um continente ao outro levava meses, e de navio. Então, depois que teve o desenvolvimento dos aviões, a jato principalmente, as viagens ficaram muito próximas. Então, viajar ficou muito acessível. E depois ficou fácil em termos de verba, né? De você ter recurso para poder viajar. Então, tem até um trecho que eu vi de um autor desconhecido que reflete muito o que é o turismo na nossa sociedade, que diz o seguinte: se algo de bom acontecer, faça uma viagem para comemorar. Se algo ruim acontecer, faça uma viagem para esquecer. Se nada acontecer, faça uma viagem para que algo aconteça. Então, de verdade, a gente estava vivendo esse grande boom do turismo, esse momento explosivo em que a gente tem até um conceito que a gente estuda na universidade sobre turismofobia, porque Barcelona tinha tanta gente sem controle que estava difícil para os moradores conviver com esses turistas que lá viviam. Como o turismo se interlaça com a cidade? Totalmente, né? A gente tem várias áreas do turismo. O turismo ele não é um só, ele se divide em vários ramos. E dentro da cidade você tem o turismo de mega evento, o turismo religioso, o turismo de saúde, o turismo cultural, histórico-cultural, com a análise dos bens de patrimônio, e o turismo urbano, além de outros. O mega evento é um turismo que a gente sabe como ele afeta os grandes centros, né? A gente tem um exemplo claro aqui no Rio de Janeiro, nos Jogos Olímpicos, a Carla está aí presente, pode dar uma ajuda, como mudou a cidade, os mega eventos, o Rio de Janeiro teve que se adaptar, a gente tinha um déficit de quartos muito grande, então a gente teve que ter uma lei específica para os hotéis, e que virou um grande problema, já abordado aí pelo Carlos Fernandes nas suas lives diárias, maravilhosas, que eu tenho assistido todas, e que, de verdade, é um grande problema. A gente está com os esqueletos aí horrorosos, né? Mas teve a revitalização da área do Porto, que é outra área que a gente tem que pensar, porque ela veio com um mega evento, e o percentual de ocupação está muito pequeno. Então, está tudo ligado ao turismo. O turismo fez essa necessidade da cidade se movimentar para um mega evento. Então, tem dois conceitos que eu vou falar de turismo, porque aqui eu acho que o grande público está de arquitetos e urbanistas. Então, eu vou falar de dois conceitos que a gente estuda muito no turismo antes de entrar nos efeitos da pandemia propriamente dito, que seria o fluxo de turistas, né? A gente tem um conceito de fluxo de turistas que é quantos turistas vão a um determinado local e que demandam uma necessidade específica, como eu falei, no caso de Barcelona, né, da turismofobia. E o outro conceito é o conceito de capacidade de carga, que é usado em outras áreas, mas que no turismo ele é muito importante. Por quê? Porque você tem um limite de quantidade de gente que pode chegar num determinado local. E a gente já tem isso sendo estudado em algumas áreas. Por exemplo, Fernando de Noronha, a gente tem um limite de capacidade de carga. Você tem que comprar sua passagem muito antes para conseguir entrar em Fernando de Noronha, porque senão você não consegue fazer a visitação. Isso está começando a ser implementado, estava, né, em Mauá. Com certeza, com a pandemia, todos esses conceitos vão ter que ser revistos, vamos ver como é que isso vai acontecer. Mas é um conceito muito importante. Eu tenho um aluno muito querido, que eu até acabei uma live agora lá na universidade, e que eu comentei isso, eu dou na disciplina de turismo urbano esses conceitos todos, e o conceito de capacidade de carga. E eu pedi para o aluno fazer um trabalho, e ele ia encontrar um lugar de cunho turístico com esse conceito de capacidade de carga, e ele trouxe o supermercado Guanabara. Então, ele queria mostrar como é o conceito da capacidade de carga, porque quando tem a liquidação do supermercado Guanabara, fica tão cheio que ninguém entra, ou se mata, né? Tem aqueles filmezinhos que a gente vê que são uma loucura. Então, isso é mais para vocês entenderem esse conceito de capacidade de carga. Então, em termos disso, o turismo, como eu já falei, foi uma atividade muito afetada, tem muita companhia quebrando, tem companhias aéreas quebrando,
os hotéis fechados e, consequentemente, o que aconteceu com essa retração do turista nos grandes centros? A gente viu as imagens, como a Leila falou, uma coisa que nenhum de nós tinha vivido antes, parece uma coisa de filme, de ficção científica, ver as cidades vazias, absolutamente vazias, e sem ninguém, Veneza sem nenhum barco, e o que aconteceu? A gente viu que, em termos ambientais, e só complementando o que a Leila falou no início sobre o meu currículo, eu sou da Comissão de Direito Ambiental da OAB. Então, o direito ambiental é uma coisa que eu também venho estudando há muitos, muitos anos, eu faço essa área toda de perícia ambiental, e em termos de meio ambiente, a gente viu um impacto muito grande nas cidades, e é uma coisa a se repensar. Como diz o Carlos Fernando, a gente vai ter que pensar nas cidades do futuro. Essa parte do meio ambiente, sem dúvida, os canais de Veneza límpidos, a Baía de Guanabara, quantos filmes a gente está recebendo que a gente vê a baleia, é porque teve um tubarão-baleia que apareceu, mas tem as tartarugas e já consegue se ver a água límpida. Gente, qual o esforço que a gente não pode fazer para tentar manter esse meio ambiente um pouco melhor? Na revista Nature, saiu uma reportagem que mostra que houve uma redução, Nature Climate Change, uma redução de 17% do dióxido de carbono na atmosfera do mundo. Então, claro que isso vai voltar, Quando os carros voltarem, isso retorna, mas é da gente pensar, porque a gente não vai ter, se Deus quiser, um outro evento que retire tantas pessoas da cidade para que a gente possa, como pesquisadores, olhar e analisar o que está acontecendo. Então, esse pós-pandemia é uma questão que eu acho que eu deixo esse legado de se pensar numa atividade planejada, numa cidade planejada, de uma forma geral, num espaço urbano planejado, para que a gente tenha uma melhoria da qualidade de vida, mesmo sabendo que virá um período muito negro pós-pandemia, mas que eu acredito que depois a gente consiga se reerguer. Então, que a gente consiga se reerguer de uma forma melhor, como aconteceu na gripe espanhola, onde a gente teve uma série de cidades se modificando, se remodelando, inclusive o Rio de Janeiro, com a remodelação da Avenida Rio Branco, que foi logo depois. Então, eu acho que a gente pode pensar nisso. Uma outra questão para finalizar, em termos de visitação e falando em turismo e cidades, a gente vê que a preocupação com os espaços verdes das cidades, que estão tão abandonados aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro. E a gente vê que em Paris, hoje eu estava lendo que em Paris já está retomando a sua vida normal e abrindo, em primeiro lugar, o quê? Os espaços públicos, as praças, onde você tem espaço. A gente vai ter que pensar nisso. Aproveitando, Regina Cohen, a presença aqui, pensar também na caminhabilidade, nas vias mais largas. A cidade tem que começar a se pensar como é que pode se circular, não só em termos de acessibilidade, mas também para caminhabilidade, juntar esses dois conceitos, melhorar essas vias para que a gente possa andar mais. Vai ter que se pensar numa cidade menos poluída, e para isso menos automóveis. E por isso a Europa já está pensando em ciclovias, desenvolver ciclovias. Então, outra coisa que a gente também vai ter que ir por um caminho desse, repensar a cidade, Então, outra coisa, em termos de turismo, é desenvolver o turismo local. Isso eu tenho visto várias lives sobre esse tema, e é uma coisa que tem que ser falado para o turismo não morrer de vez, da gente começar, quando começar a poder sair, começar a pensar em desenvolver um turismo mais próximo, um turismo local, com desenvolvimento, inclusive, das ferrovias, que foram abandonadas, E que é um ótimo meio de transporte, menos poluente, e que pode ajudar e mudar. Sem dúvida, essa pandemia vai deixar aí uma marca, vai deixar uma mudança nas cidades, uma mudança no turismo, sem dúvida. Mas eu não acho que seja tão negro como Carlos Fernando, eu sou mais otimista. Mas a gente vai discutir isso depois, Agradeço mais uma vez, fico aí a qualquer pergunta que seja necessária. Simone, o povo já está falando aqui assim, ninguém quer que você pare de falar, porque você deu uma aula muito gostosa, muito didática, muitos elogios, e já estamos começando a ter uma perguntinha ou outra, então
eu acho que eu ainda não tinha falado, mas vou falar, aquele esquema, a gente deixar primeiro, né, os nossos queridos palestrantes falarem, e ao final eu vou abrir, evidentemente, vou fazer as perguntinhas que vocês deixarem aqui do lado. Talvez, se tiver muitas perguntas, eu vou ter que selecionar uma ou outra, né? Mas se for pouquinha, de repente dá para a gente responder todo mundo que está falando aí. Sem dúvida nenhuma, Simone toca num aspecto que é exatamente o meu ensaio dentro do livro, é falar justamente sobre esse cenário de distopia urbana, que é uma cidade que as cidades não foram feitas, não foram planejadas para as pessoas se isolarem. Cidades foram feitas para as pessoas interagirem. Todos os autores que definem cidades falam cidades como espaços para desenvolvimento de atividades, né? E até de afetividades. E, de repente, você é colocado para se isolar para salvar a sua própria vida, né? Então, isso, com certeza, é um cenário de filme, vários filmes, várias literaturas, ficção e outras bem próximas da realidade já foram escritas sobre isso. E, sem dúvida nenhuma, um governo mais humanitário, pensando que as cidades têm que ser desenhadas também preocupadas com esse tipo de coisa, vão ter que pensar e replanejar muita coisa assim, mas, sem dúvida, a gente deixa isso para mais algum tipo de conclusão. Então, agora vamos ver se o querido Rogério já conseguiu melhorar o som dele. Eu preciso repetir a pergunta, acho bom, né? Falar mais ou menos. Na verdade, não é uma pergunta, né? Eu não estou fazendo... Está funcionando. Está ouvindo? Tá, acho que tá bom. Enfim, gente, eu não fiz pergunta, eu apenas falei que o Rogério é autor dessa obra sobre Copacabana, coisa e tal, e falei também que ele, no livro, ele fala sobre o desenho urbano como uma forma de mitigar alguns problemas, e ele acho que vai desenvolver a fala dele sobre isso. Então, Rogério. Eu espero que dê para ouvir agora, né? Tá melhor, né, Paulo? Tá. Então, vou começar de novo, então agradecer a Leila por essa oportunidade de, num espaço de tempo curto, a gente poder produzir um artigo num momento difícil, né, de crise, onde a gente estava em casa e refletindo, né, sobre como as cidades poderiam ser, né. Então, esse meu artigo ele pega duas linhas de trabalho, duas linhas de pesquisa que eu tenho atuado e que, na verdade, depois elas se encontram. O primeiro vem desde 2004, quando eu fiz o livro, né, o livro com meu pai, O Rio de Janeiro nas Alturas, e a gente mostra como a legislação urbanística ela transformou a cidade. Então, a legislação do Rio é um reflexo, a cidade é um reflexo da sua legislação, né? Então, a forma da cidade veio através de uma legislação. E eu tenho trabalhado desde então de que esse reflexo, às vezes, ele cada momento a gente tem uma forma, né? Um edifícios mais altos, mais baixos, eles não são contínuos, né? Então, eu tenho trabalhado que a legislação deveria vir através de uma forma urbana planejada. Então, a forma urbana deveria ser pensada antes e depois você ter, então, extrair dali uma legislação. Isso é um dos trabalhos que eu tenho desenvolvido, né? O outro que eu tenho trabalhado e batido muito assim nessa tecla, que são as escalas da cidade. E eu tenho desenvolvido isso junto com um grupo de Sistema de Espaços Livres do PROARC, da UFRJ, que é coordenado pela professora Vera Tangari, e onde eu dei a gente deu junto pelo menos três disciplinas com essa abordagem também no mestrado, né? E eu tenho desenvolvido na graduação, nas minhas turmas de projeto urbano, esse tema das escalas. Então, que a cidade ela tem que ser pensada nas três escalas, que seria a macroescala, que é o planejamento do plano diretor, né? A mesoescala, que é a escala do bairro, e a microescala, que é a escala da quadra e da rua. E, normalmente, o plano diretor ele não conversa com as outras escalas, talvez a escala média não converse com a micro, então a gente precisa que essas escalas estejam sempre trabalhando em conjunto, né? E aí, eu olhando muito essa questão na TV sobre as pessoas... fique em casa e lave as mãos, e eu via que as pessoas falavam, mas está sem água aqui, né?
como é que eu vou lavar a mão, né? Abre as janelas, mas as casas não tinham condições de aeração, né? Então, pegando um pouco desse meu trabalho, que eu bato muito nessa questão do desenho urbano como um dos instrumentos do planejamento urbano, muito importante, né? Eu trago isso para esse artigo e trago uma forma de que o desenho urbano possa trazer um pouco da justiça social ao espaço urbano. Então, como é que isso poderia se dar? Então, eu vou descrevendo um pouco isso, né, nesse artigo, lembrando que a gente já trabalhava com desenho urbano desde 1900, com a criação dos projetos de alinhamento, né, da abertura de ruas para melhor aeração das ruas, e a gente já começa, então, a trabalhar com desenho e vai se aprimorando no desenho urbano, e depois a gente meio que esquece sobre esse grande instrumento de planejamento. Logo depois a gente tem a abertura da Avenida Central, também no começo do século, né, 20, onde o desenho ele já passa a ter um desenho de fachada, então já é uma projeção em 3 dimensões, né, não só o desenho da rua, mas ele também tem ele mostra como é que ele quer as suas fachadas daquela rua, né? E a gente vai, na década de 20, a gente vai ver que as grandes engenhos vão se transformando em loteamentos, e nesses loteamentos já são determinados espaços públicos. Então, a gente determina onde vai ser uma escola, onde vai ser uma praça, a gente determina onde vai ser o lote comercial, onde vai ser o lote residencial, e a gente tem um desenho antes da ocupação. Em 1930, esse desenho, através do Agache, ele passa a ter um volume, uma forma. O Agache trabalha muito com forma, ele mostra como é que é a cidade em todas as suas dimensões, e, no final, ele faz uma legislação em cima daquilo que ele propôs, né? Em 1940 e 50, já com os projetos de alinhamento que a gente chama de plantas de zoneamento, que davam um gabarito, como é o de Copacabana, eles determinavam, então, uma projeção máxima do lote e uma altura, que determina, então, um volume, né? Então, ele determina uma forma. Então, ali a gente tem Copacabana se formando através de um desenho prévio, né? A partir de 1970, a gente vai perdendo um pouco isso, e os planos vão sendo só plantas de zoneamento com cores, com zoneamentos, e vários textos que vão dizendo o que pode fazer. E a gente, então, perde todo essa nossa trajetória de desenho urbano que a gente tem ao longo do tempo. E lembrando, assim, que alguns projetos de loteamento, eles determinavam sempre o uso, né? O uso se era agrícola, se era residencial, se era comercial. Então, como usar o desenho urbano para uma melhor justiça social no espaço urbano? Então, a gente poder, então, trabalhar na meso e na microescala, a escala da quadra, e determinar através do desenho onde vão ser os espaços públicos, onde vão ser as habitações de interesse social que deveriam estar dentro desse espaço público, dentro desse espaço urbano, né, onde a cidade formal está. Então, a gente deveria determinar, através do uso do solo por lote ou por quadra, a gente poderia controlar mais essa diversificação do uso. Então, é o que eu chamo de uso misto por quadra ou por lote, e não aquele grande mancha de uso misto. Com isso, a gente ia poder, então, determinar vários tipos de... A gente poderia determinar onde teria uma escola, onde teria habitação de interesse social, onde teria residencial, comércio. Então, a gente associar o uso ao desenho urbano, e não só o desenho urbano como um instrumento de desenhar lotes ou ruas, né? Então, que ele fosse... que ele também pudesse agregar a questão do uso do solo em seu desenho. Com isso, eu acho que a gente começa a pensar mais na escala da rua, da quadra, onde a gente vive, né? Então, quando a gente fala de plano diretor, a gente ainda está muito distante disso, e eu acho que esse momento é o momento da gente falar um pouco mais da escala da gente, da rua, de onde a gente está.
É um pouco do que o meu artigo traz. Mas eu vou deixar aí para as perguntas, né? E espero que agora o pessoal tenha ouvido, né? E é isso. Então, para quem não é urbanista, né, eu vejo que às vezes rola uma perguntinha aqui. Rogério, então, coloca, gente, o desenho urbano, o planejamento urbano, né, como fundamental, um planejamento para que a cidade não tenha um crescimento não só aleatório, vamos dizer assim, e o que é pior, né, que não atenda, né, que os serviços não atendam, não sejam equitativamente distribuídos para uma parcela da população, que a gente sabe que hoje, não, como ele começou a fala dele, não tendo água, vamos para casa e vamos lavar as mãos. Com que água? Se passa, inclusive, um esgoto na porta da minha casa e eu tenho que pular para entrar ou pisar aquilo antes de entrar em casa. Então, nessa nossa realidade, estamos falando de Rio de Janeiro, mas isso é extensivo a diversas outras cidades do Brasil afora, e a gente sabe que essa realidade a gente precisa muito mais, né, de um governo atento a isso, né, e para depois a gente poder desenvolver o nosso trabalho. Então, eu vou fazer aqui, dar uma paradinha para fazer uma rodadinha aqui de perguntinha, para a gente depois passar para um segundo bloco, que será um segundo bloco final, que a gente não quer lives imensas, porque todo mundo tem mais outras lives para fazer. Eu vou jogar para o Carlos Fernando. O Sidney coloca se foi preciso ter uma pandemia para saber que precisamos de um ambiente melhor. Você que está falando tanto de pandemia, Carlos, é isso? Diga lá. Bom, eu acho que não foi preciso uma pandemia. Como eu disse, eu acho que a pandemia recrudesceu um processo que já vinha acontecendo, que é um processo completamente perverso, que é daqueles valores, como eu disse, era o que caracterizava a cidade moderna, né? A cidade moderna, ela era, inclusive, os princípios de fraternidade, igualdade e liberdade, né? Comecei falando de que o ar da cidade liberta, mas com a Revolução Francesa, com o Iluminismo e tal, isso se amplia para a questão da fraternidade e da igualdade, que foi algo que, obviamente, vem se perdendo. Ontem, no meu vídeo, eu comentava as declarações de um médico que dizia que o número de casos no Rio de Janeiro tinha despencado. E ele praticamente dizia, bem, vamos embora e tal, e aí ele dava como indicadores o que acontecia em alguns hospitais. Eu falei, poxa, o Rio de Janeiro não só vai ser estratificado geograficamente, os que têm praia e os que não têm praia, porque é bem evidente essa situação de bairros aqui no Rio. Agora, quem tem plano de saúde, AAA e os demais. Porque a visão do cara era, obviamente, ele cita os hospitais, eram todos esses, que nenhum de nós aqui, quando precisa dele, vai. Nós aqui. Né? Então, ou seja, eu acho que a pandemia vem recrudescer esse processo, infelizmente. Essa coisa toda que nós estamos vendo na Baía de Guanabara, que eu não acredito nisso, inclusive, porque a pandemia não acabou com os principais fatores de poluição hídrica. Cocô existe independente da gente estar em casa, não é? A falta de esgoto doméstico que vai para a Baía de Guanabara, o tratamento, né, continua existindo. Eu acho que existe uma falácia de que as praias estão principalmente, as praias, não estou falando de outra coisa, estão principalmente limpas pela falta de banhista, não é? O revolvimento do material sólido, as embalagens que são jogadas são descartadas, enfim. Não existe nenhum outro fator, eu só consegui identificar um que eu acho que é singelo demais para explicar isso, que houve mesmo a diminuição de entrada de navios no porto. Eu não sei se é exatamente um fator relevante para as praias estarem tão bonitas. Além de que temos um clima que está completamente seco, né? Isso ajuda a essa limpeza que acontece na cidade, que normalmente é imunda, agora não está mais, porque não tem gente, né, nas ruas jogando papel, alimentos, etc. E isso tudo pode ajudar a explicar. Mas eu acho que o meio ambiente é o meio ambiente, né? 17% é muito pouco para uma humanidade que parou, Simone. Eu acho que foi esse o número que eu ouvi. 17%.
não chega a 20, né? A economia praticamente parou. Então, você vê que existe todo ainda um atropelo em cima do meio ambiente que não é da pandemia. Acho que a pandemia vai começar a... Por exemplo, quando os Estados Unidos chega e diz não voos do Brasil, correto, porque o Brasil está dando demonstrações equívocas de barbarismo, mas ele está, no fundo, entrando com uma política de imigração, baseada em quê? No vírus. Então, eu acho que nós vamos ter, sim, um mundo cada vez mais segmentado, e isso a pandemia só vem recrudescer, que nós já lemos, por exemplo, entrar aí no campo da Simone, restaurante que está anunciando como COVID-free. Assim como tem free de sugar free, sem açúcar, uma série de coisas free, então agora você vai ter o COVID-free. Né? Nós já tivemos preconceito de raça, de credo, social, econômico, e agora vamos ter do vírus, que é naturalmente econômico. Eu vi uma provocação aqui no chat dizendo que a alta letalidade de Copacabana. Não é verdade. O índice de mortos em Copacabana é muito alto, mas a letalidade, ou seja, a proporção entre casos e mortes, é muito maior nos bairros populares, porque eles não têm hospital, eles já tinham as comorbidades. O que é a comorbidade? São as doenças que estão acompanhando a entrada da pandemia. A quantidade de pobre com pressão alta é um descalabro. De pobre com diabetes que não trata, que não tem como tratar, porque vai comer mesmo arroz, feijão, né? E macarrão, ou seja, coisas de glicemia. Enfim, eu acho que, infelizmente, respondendo um pouco, avançando aquilo que eu falei, de que eu acho que o mundo que vem por aí já estava ruim, era péssimo, era injusto, era um mundo que tem cidade, não é? O melhor da tecnologia para o pior dos mundos, a frase síntese da densidade para mim é isso, o melhor da tecnologia para o pior dos mundos. E eu acho que nós vamos ter daqui a pouco essa coisa, termômetro de raio-x, aquela coisa que avisa que está com febre, para a circulação das pessoas, por exemplo. Né? E eu acho que os Estados Unidos já começou a dar mostra disso. Então, aqui, só os 1.000 mortos. Né? Já estamos bem. Se o presidente da República do Brasil foi lá e trouxe na sua comitiva 22 pessoas contaminadas, 22, chegou um momento, logo que eu estava escrevendo, que aquilo representava 5% de todos os contaminados do Brasil. 5% naquele momento dos contaminados estavam no Palácio do Planalto. Impressionante. Não é? Então, essas coisas todas nos fazem pensar que a pandemia avisa que o mundo estava esse problema, não posso falar palavrão, senão eu me candidato a ministro, mas é isso, né? Um problema, no mínimo, vamos dizer isso. Então, acho que o mundo veio recrudescer. A pandemia não serviu para mostrar que precisamos de um mundo mais limpo. Né? O mundo mais limpo é que devia existir, ter evitado o avanço da pandemia. As primeiras pessoas tivessem sido essas sim enclausuradas, quarentena, como se fazia antigamente, desde que o mundo é mundo, se sabia que havia essa questão, e você tinha a quarentena, que vem inclusive um princípio religioso muito forte, que são os 40 dias da quaresma, não é? Tem o mesmo princípio, porque essas têm fatores de contaminação completamente diferentes. 2 horas, 3 meses, né? Enfim, então eu acho que, infelizmente, o mundo que se anuncia é péssimo, pior do que temos. E com essa finalização, eu vou passar agora, só para dar uma luz também em cima do que o Fernando aqui falou, Fernando Bauer, né? Não sei se o nome é Boiler, não, Boiler não, Boiler seria aquecedor, não sei falar seu nome. Mortalidade, né? Aquele número que a gente conta mesmo, morreu 1, 2, 3. Letalidade é a capacidade de matar, né? Então, o que o Carlos Fernando está falando é que os bairros
periféricos e mal assistidos, eles têm uma letalidade maior, eles têm uma capacidade de ter, né, potencialmente muito mais mortos do que um bairro como Copacabana, que é bem servido, bem assistido, coisa e tal. Agora, por conta de outros fatores, como, por exemplo, idade, coisa e tal, a mortalidade foi maior naquele bairro, naquele momento, que já mudou. Carlos, quer falar alguma coisa sobre isso? Só abre seu som, você pode abrir seu próprio som. Eu soubesse, já tinha feito antes. Não, Copacabana tem uma característica assim. Primeiro que, voltando à minha tese de doutorado, ela é ímpar nesse processo de retração urbana, porque Copacabana perdeu 1/3 de sua população desde 1960. Isso, né? 1/3. 60 mil pessoas desapareceram de Copacabana, equivale a Hiroshima. Mas, a par disso, ainda e talvez até por conta disso mesmo, quem foi ficando envelheceu. Então, tem um índice de idosos a mais alta do Rio de Janeiro. E sabe-se que idade é um fator de risco, não é o grupo de risco. Isso eu faço questão de frisar, isso não existe, principalmente no Brasil, né? Mas é um fator de risco. Então, a idade entre os bairros de classe média e de classe média acima, né, classe média alta, é o bairro que tem tido uma morbidade, certamente, e mortandade, com certeza, e letalidade também. Agora, quando compara com outros, aí o bicho pega nos outros mesmo, nos mais pobres, que aí vai ser inexorável. Quando eu falo genocídio, não é força de expressão, não. Já se caracteriza como tal, porque todas as pessoas empurraram o vírus para lá. É impressionante. Obrigada. Eu vou, então, passar uma pergunta aqui. Tem algumas perguntas que estão com nome, né? Outras perguntas estão assim, então eu vou passar essa para o Paulo, que a Regina pergunta se mobilidade e acessibilidade vão mudar, vão melhorar. Eu acho que os projetos de Oscar, que sempre tem bonitas rampas, né? Eu acho que ele já pensava nisso lá nos idos, né? Então, o que você tem a dizer sobre mobilidade e acessibilidade nesse mundo pós-pandemia? Eu já começo dizendo que isso já devia ter sido, né, incorporado nos nossos conceitos arquitetônicos há muito tempo, mas vamos escutar o Paulo. Soltou? Eu acho que vai. Eu estava vendo a fala de todos aí, achei fantástico, porque é um belo resumo do que a gente está propondo no livro, que você está fazendo com uma puta qualidade. Então, e acho que a calçada vai ter que ser repensada, a ciclovia, toda essa questão da relação e da acessibilidade. Eu lembro da gente trabalhando lá no escritório, ele preocupado como é que fazia as rampas, porque elas ficam muito longas, mas ele achava legal a coisa do pedestre. Então, ele tinha uma preocupação desde do prédio em si, como é que podia fazer, porque a rampa, além de tudo, tem um elemento estético muito bonito. Então, ele entendia isso, mas sempre tentava colocar elevador onde podia. E quando a arquitetura não permitia, a rampa era muito privilegiada e tudo. Então, ela fica um passeio e tal, que foi muito explorado, inclusive, na arquitetura. E lembro também da gente discutindo muito, ele queria resolver Brasília. Eu vi a fala do Rogério, eu acho que Brasília é um caso muito típico para isso. Ele tinha horror a Brasília depender de carro. E ele comparava muito Brasília com Paris, que o charme de Paris é você poder andar no Boulevard Raspail. Então tem textos dele muito bonitos, dele contando que você quase que vê o passeio do pedestre, dele ir andando de onde ele morava em Paris até o trabalho na Champs-Élysées. E que Brasília ficava muito... Então, que tinha que ter essa coisa do caminhar e do carro, que aí converge com tudo que a gente falou aí, que é a poluição, a questão de depender do veículo e tudo, e das calçadas, que Brasília é generosa, mas você não consegue ir até... No eixo monumental você não consegue andar. Então, ele tinha uma preocupação de como é que a gente podia fazer. Em Brasília, eu acho muito emblemático, porque ele queria botar no eixo monumental um sistema de VLT, mas que fosse mais humano, mais aberto, ou até de graça, que as pessoas pudessem chegar lá e ter o passeio do Boulevard pelos monumentos,
sem ter que ter carro nos espaços. Aí é contribuir. Eu acho que essa coisa da pandemia é um pouco... Eu concordo com o Carlos, que é meu guru, eu acho ele muito legal. E eu concordo que é um caos, porque recrudesceu a pandemia, recrudesceu a diferença. É claro que a letalidade é absurda para quem é pobre. Quem é pobre morre. E é obrigado a tomar cloroquina, coisa que agora já não é mais. Quer dizer, você fica preso suscetível a que um governo decide. Quando você tem recurso, você tem o seu médico, que você fala assim, não quero tomar isso. Você tem opção, você escolhe até como vai morrer. Se é eminente que você vai morrer, você fala assim, vou morrer assim, tomo esse ou não esse. Pobre não, ele vai, se for tratado, é feito. O que eu acho importante a gente lembrar para a pandemia, que foi muito legal, aí eu acho que esse para mim, é o maior fato, que você obriga o cara a trabalhar e você tem contato com ele, e aí você pega com a pandemia, o corona. Muita gente boa morreu e com bom acesso à saúde privada. Então, você acaba que... Acho que uma grande discussão que a gente vai ter é o turismo. A gente faz um turismo, como a Simone estava falando, aonde faz para grandes eventos. Essa coisa do mega evento é fantástico, mas já estão discutindo, por exemplo, o Alok deu uma festa que foi super badalada online, com toda a segurança que podia ter. Quer dizer, será que pode ser transmitido, não ter grandes públicos? Porque ele impacta na sociedade, são grandes fluxos de dinheiro, você tem toda uma cidade voltada para uma Olimpíada, tem 3 milhões de habitantes, aí ficam aí os hotéis que viram esqueletos, viram ossos, e você fica escravo do mercado econômico. Eu acho que uma coisa que nós vamos poder discutir, e isso é importante, que eu acho que ele perpassa por toda a área da pandemia, é o que é economia e o que é o viver. O que é a cidade e viver nessa cidade. Porque eu tenho trabalhado muito com o design e vários amigos meus estão discutindo a questão do habitat, da casa, da moradia. Você está confinado, eu estou confinado há 3 meses. Eu estou discutindo a minha casa, como é que eu vou sobreviver sem ficar maluco. Quer dizer, então tem um pouco do individualismo. Mas esse meu individualismo também, eu não carrego doença para os outros, que é o que acontece nas comunidades. O cara não tem vista para o mar, não tem janela, não tem água e fica confinado aonde? Isso é prisão, isso é cárcere privado. Então, essa discussão é que tem que ter. Então, uma coisa que me preocupa, que me deixa até agoniado, triste, é quando eu vejo as notícias e falo assim, fala tudo de pandemia, o caos que é, e eu faria até um paralelo de letalidade e mobilidade. Quem pode ficar em casa, por exemplo, Copacabana, ela pode ter uma letalidade grande, porque tem muito, muito idoso, por isso que eles falam que ela tem um grau de letalidade, mas esse idoso está prevenido de que ele, por instrução, eu vi hoje uma live de amigos meus, pessoas PhD e o caramba, estão falando isso. Dá aquela resumida, hein? Olha o tempo que a gente prometeu que a gente não ia falar muito. Vai dar uma... Eu acho que é outro parâmetro que é importante, que é o grau de educação. O analfabeto ou o ignorante, ou as pessoas que não têm acesso à educação, que era o que o Brizola previa, ele não consegue entender o que é pandemia ou se vai morrer. Ele entende que ele precisa trabalhar porque ele vê a economia. Não pode parar que eu fico sem dinheiro. O cara não entende que se ele parar e ficar sem dinheiro, ele sobrevive e vive por mais alguns anos. Eu tenho brincar. Para finalizar, eu falo isso. Quando me obrigam a trabalhar, eu falo assim, eu prefiro perder 1 ano da minha vida do que os 50 que eu ainda tenho. Porque a morte é inevitável. Obrigada, Paulo. Nós vamos tentar procurar ficar um pouquinho mais fechado nas políticas públicas urbanas, né? Porque se a gente enveredar
pelo que está acontecendo. A gente sabe que, inclusive, a gente tem motivo para estar aqui falando, está nos propiciando a escrever livro e fazer debate, porque não temos políticas públicas adequadas, né? Que a nossa cidade, com certeza, não é a única no mundo, mas ela é uma das que, né, o nosso país está vivendo um ranking, né? Está conseguindo ganhar, subir a cada dia num ranking que ninguém gostaria de estar ganhando, né? E isso, sem dúvidas nenhuma, repassa e tem 100% a ver com políticas públicas que não foram preparadas para cidades amigáveis, cidades que recebam, né? E que acolham a sua população dignamente. Então, Simone, mandaram para você perguntando se temos que redesenhar espaços públicos. Eu acho que é num sentido de turístico falando, né? Será que precisa? Será que nós temos a necessidade de alguma política pública específica? O que você tem visto a este respeito, falando de Rio? Ou se quiser falar de outra cidade, fica à vontade. Em primeiro lugar, eu vou colocar o que o Carlos Fernando já falou sobre os 17%. Em meio ambiente, percentual é uma coisa enorme. Quando você fala em efeito estufa, os percentuais são mínimos. Claro que isso vai voltar rapidamente. Eu acho que o Paulo Afonso colocou aqui, que eu estou vendo poucos comentários, mas vi o dele, e é exatamente o que eu estava pensando. Os problemas existem, a gente sabe disso há muito tempo, né? Os problemas da cidade, com certeza, todos esses problemas. A gente está tendo tempo de pensar nelas e conseguir observar. Ele botou todo mundo parado. Todo mundo parado, a gente consegue observar o que está acontecendo. E é claro que esses problemas, a gente já sabia que um dia iam estourar. Estourou a pandemia. O maior problema da pandemia são nas grandes metrópoles, onde não tem essas condições nenhuma urbanas, né? Não tem moradia, não tem saneamento, não tem nada. E falando agora em praça pública, que você me perguntou, o Rio de Janeiro, isso é uma coisa que a gente pesquisa na universidade, é muito impressionante que não é um hábito do carioca ir para a praça. Então, você tem uma série de praças abandonadas, praças históricas belíssimas, como a própria Praça da República, que eu tenho um projeto de pesquisa há muitos anos lá, e o passeio público são praças históricas do Brasil que estão abandonadas. Eu acredito que com a pandemia, pós-pandemia, esses espaços verdes tendem a ser, talvez, um pouco mais estudados. Por quê? Porque a gente precisa desses espaços verdes a cada vez mais, a gente precisa de espaço, e isso está muito claro nessa pandemia, a gente não pode viver nessa aglomeração do jeito que ela estava. Claro que tudo acontecia, a gente só parou para pensar e refletir sobre os assuntos, com muito mais tempo. A vida parou, né? O meio que parou, mas ela deu uma trava em todos nós, nosso ritmo mudou, e a gente começou a conseguir pensar como é que estão esses espaços urbanos e o que a gente pode fazer. Então, é isso. Por isso que eu chamei a atenção para o meio ambiente, porque é efetivo. Foi um fato que aconteceu. Que a poluição está aí, que o esgoto continua in natura, sem dúvida. Mas, só por uma observação, o Fernando de Noronha, que é um lugar controlado em termos de turismo, teve 50% do lixo reduzido, sem os turistas. Então, é degradação do homem mesmo, é degradação do homem, que tem que ter um pouco mais de educação. Enfim, acho que eu respondi sobre o espaço público, acredito que tenha, sim, onde as pessoas estão conseguindo sair, é onde hoje Paris está liberando para visitação, né? Está começando a abrir os parques. Então, o parque já se mostra um grande lugar pós-pandemia para começar a ter visitação. Rogério, pergunta aqui do nosso chat: como se dará um novo desenho urbano numa cidade compacta, contemporânea? Na verdade, você pode até... A pessoa já está perguntando, já está meio que respondendo, mas você pode ter outra ideia de cidades, se elas devem ser mais compactas, mais espraiadas, com serviços espalhados, no seu conceito de cidade melhor. Eu sei que para o Rio de Janeiro isso já não vale mais, porque não dá para zerar tudo e começar tudo de novo, né? Mas você pode ir aos poucos inserindo, né, políticas que vão levando a esse caminho, né, e melhorando. Enfim, qual a sua ideia sobre esse desenho urbano, esse novo desenho, o desenho que tem que ser construído paulatinamente?
Então, eu vi uma outra pergunta também, que era como fazer isso numa cidade consolidada, né? Então, é um pouco essa minha fala, como é que isso se dá numa cidade consolidada. Então, é um pouco isso, a gente tem que ter aí a gente tem que ter um entendimento daquela densidade, né? Então, poder projetar a densidade, os serviços, através do desenho urbano, a gente vai ter os espaços públicos, que são onde as pessoas vão poder fazer seu lazer, né? E respirar o ar, né? E eu acho ainda que não é cidade compacta, é a cidade onde você tem os vários usos, né? Evitando um pouco esses grandes deslocamentos que a gente tem. Eu acho que isso ainda vai funcionar, mas desde que a gente possa projetar todos os espaços, né? Os espaços privados e os públicos, e que eles tenham uma boa relação. E isso, a gente teve essa oportunidade no Porto, né? Que foi uma área que teve uma operação, né, consorciada, né, e aí a gente tem basicamente lá edifícios corporativos, porque se a gente tivesse trazido um desenho e dito onde iam ser as praças, a habitação de interesse social, a área de residências e de edifícios corporativos, a gente estaria hoje numa área central com mais gente morando, né? E tudo isso tem que estar aliado, uma coisa que os planos Doxíades e o PUB-Rio, né, falavam muito, que a gente não consegue fazer planejamento sem um sistema de gestão urbana. Então, a gente precisa ter um sistema de gestão urbana para acompanhar a cidade e poder ir tomando decisões sobre a cidade. A gente, aqui no Rio de Janeiro, a gente faz legislações e entrega para o mercado que vai usar da sua maneira, e depois de um tempo a gente olha e fala, não está ficando bom. Por quê? Porque não teve um acompanhamento, uma gestão sobre aquilo. A gente tem que, quando está ocupando um espaço, entender se a gente precisa de mais escola, mais praça. Então, tudo tem que estar andando ao mesmo tempo. E aí o desenho urbano é um dos instrumentos que podem ajudar isso. Eu acho que tentei responder aí a pergunta. E em cima dessa temática de políticas públicas, eu quero lembrar assim, a todos, né? O Nelson que está aqui comentando. Nelson é meu irmão. Nelson trabalhou anos no Ministério das Cidades, trabalhou com Minha Casa Minha Vida. Ele, embora seja economista, o métier dele sempre foi arquitetura. E ele está fazendo umas provocações aqui. E eu quero lembrar que nós temos um arcabouço legal muito bom, nós temos uma legislação que precisa de complementares, lógico, mas nós temos a lei de ATIS, que é, né, assistência técnica para habitação de interesse social. São leis que precisam ser cobradas, que funcionem. É aquela história de que o Brasil tem lei que pega, né? Tem lei que não pega, parece até que é Covid, né? Tem lei que parece até que é doença. Não pegou, peguei a lei. Então, não pode, né? A gente não pode mais continuar, ainda mais nós, 5, que somos conselheiros, estamos conselheiros, né? A gente precisava fazer com que o conselho também se mobilizasse mais. Infelizmente, nós não temos um poder de fala muito grande hoje no conselho, porque fazemos parte não da direção do conselho, fazemos parte do contraditório dentro do conselho. Estamos sempre lá para cobrar e para criticar, e realmente a gente ainda não teve um espaço para deslanchar alguns dos nossos planos, né, que fizemos tantos planos para o Conselho, e fazer ele cobrar também das autoridades, né? O Conselho tem esse poder de discutir, de falar, de cobrar, né, junto aos órgãos de prefeitura, coisa e tal, que essas leis que nós temos, né, lei de saneamento, enfim, né, temos uma série de leis que, se realmente, né, que se você chega agora, antes de entrar no Rio de Janeiro, e ler tudo que nós temos de legislação urbana, coisa e tal, você vai achar, não, aí a cidade deve estar nos trinques, funcionando tudo bem. Mas, infelizmente, né, é tudo muito picado, é usado em função de interesses próprios, interesses outros de cada governo, e certamente estamos com mais dificuldades ainda num governo que não seja, que não tenha essa visão humanitária que a gente sabe que a gente precisa. Bom, a gente está chegando a 1h30 quase de chat. A gente falou que a gente ia tentar ficar em 1h30, mas deixa eu ver se tem. Estou indo lá para o fundão
para ver se tem alguma pergunta que tenha chegado por último. Estamos tendo muitos elogios. A Fafá Pinheiro entrando. Legal. Eu acho que... Deixa eu ver se pergunta. Perdemos a mobilidade? Não, aqui acho que tem muito comentário e eu não achei. Se vocês acharam aí, me falem. Se acharam alguma pergunta específica, alguma coisa que queira ser comentada especificamente, acho que não temos mais, não. Então, eu só vou fazer uma rodadinha final rapidinha com os meus queridões convidados. Então, a gente sabe, né? A comunidade científica está aí, está correndo atrás, está tentando, né? Volta e meia uma notícia assim, que a gente acha que é uma luz no fundo do túnel. Ai, estão conseguindo uma vacina. Enfim, né? A gente torcendo para que tudo seja verdade, para que apareça algum remédio preventivo ou de tratamento, né? Que é pós... E nós, urbanistas, viu? Então, o que eu quero que a gente diga, assim, enfim, não sejamos muito trágicos, sejamos um tiquinho mais utópicos, né? Utopia faz parte da nossa vida de urbanistas. O que o coronavírus pôde trazer? Assim, não é de bom, né? Que não foi nada de bom. Ele acabou trazendo para cima algum lixo que estava escondido debaixo do tapete que a gente não estava enxergando, a gente fazia de conta que não via. Aumentaram-se os problemas urbanos agora com a chegada dessa pandemia. Acrescentou, né, algum problema novo, alertou a população de um novo comportamento, alertou a população do que ela tem que exigir, que ela tem que participar mais de planejamento, ela tem que se agregar mais em associações e cobrar dos seus políticos que os seus direitos sejam preservados. Então, eu queria uma falazinha final de cada um de vocês. Pode ser pessimista também, não tem problema não. Mas eu quero que vocês digam o que os urbanistas, onde que a gente entra nesse cenáriozinho pós-pandêmico, o que a gente pode cobrar, o que a gente pode ajudar, o que a gente pode melhorar. E, enfim, está aberto aí. Vamos na sequência que a gente falou. Eu vou aqui na sequência do meu visual, vou abrir para o carro. Agora sim. Bom, já são as despedidas, né? Então, eu queria lembrar que, primeiro, mais uma vez, agradecer a Leila e aos organizadores do livro e do live ter dado essa oportunidade, a vocês que estão participando ativamente, inclusive. E eu acho que, mas respondendo a Leila e já me despedindo de vocês, eu acho que a pandemia teve importância muito grande, além de escancarar as nossas mazelas, foi demonstrar que o urbanismo anda de braços dados com planejamento. E planejamento existe a partir de diretrizes que você discute, mas a partir de um agente importante que se chama Estado. O Estado é a sociedade organizada, não é? Então, nós vínhamos de um processo em que o Estado era completamente desmoralizado, em que se dizia que as leis de mercado resolveriam tudo. Resolveria nesses termos que a gente está vendo. Quem tem plano de saúde AAA consegue escapar muito bem desses índices alarmantes de letalidade. Ou seja, eu acho que a pandemia nos traz de volta não trouxe não, mas traz de volta a necessidade de estruturar o Estado para atender a sociedade e não ao mercado, e não o mercado ser do Estado, né? Quando a gente vê o ministro Paulo Guedes dizer aqueles absurdos, que se ele apoiar a microempresa, a gente vai perder dinheiro, eu não sei quem é o agente naquele momento, mas eu entendo que deve ser ao Ministério da Economia a partir do recolhimento de impostos, né? Esquece que a microempresa é a grande propulsora de empregos no Brasil, né? A gente sente exatamente para onde que essa pandemia está apontando. Primeiro, o que ela escancarou? O mínimo é uma falácia. E nos cobra isso, nos cobrou exatamente o quê? A indústria não estava preparada, já se sabia há meses que isso ia acontecer, e faltou tudo que a pandemia precisava. Quer dizer, cadê álcool gel? Né? Máscara. Bastava que quem antes, fabricando biquíni, passasse a fabricar
máscara, que não ia faltar máscara, não é isso? Ou seja, até essa questão da reconformação da indústria era com que houvesse políticas públicas. E política pública você só tem quando você tem um Estado minimamente organizado. Eu estou lendo aqui o pessoal reclamando do fim do Ministério das Cidades. Eu não sei se é o Ministério das Cidades especificamente, mas um ministério que trata da questão urbana, sob o ponto de vista do urbanismo, é fundamental. É fundamental. Né? Isto não pode negar a sanha do mercado, porque ele vai sempre organizar em função de onde ele retira mais lucro. Então, eu termino aqui. Eu acho que a questão existe, nós urbanistas temos que cobrar exatamente isso, estruturas de diretrizes urbanas, e que, infelizmente, só pode ser dado por esse ente que até aqui estava completamente desmoralizado, que é o Estado. Beleza? Obrigado pela oportunidade, Leila, obrigado a paciência de vocês. E é o que temos, mas é o que a gente pode mudar também, como cidadãos, como arquitetos, como profissionais e como... Obrigado, Leila. Valeu mesmo. Paulinho, para de fazer selfie e fala. É 2 minutinhos, eu te conheço. É que eu gravo, tudo que o Carlos fala, eu gravo. Isso, fazes bem. Vamos lá. Olha só. Despede aí do pessoal. Não, eu queria agradecer, a live foi incrível, acho que foi ótimo a gente falar sobre o assunto. Uma coisa que eu acho que eu deixaria como para a gente pensar, que eu acho importante, é a acessibilidade, a mobilidade urbana, essa questão das cidades crescerem indefinidamente. Eu acho que isso vai ter que ser repensado. Um momento aí de como é que a gente vai resolver essa questão de trabalho, porque uma coisa que eu tenho muito receio é que o Carlos até falou bem, e a Simone e o Rogério, a periferia aumentar muito. Aqui botam os pobres e aqui ficamos protegidos. Tenho medo disso acontecer nas cidades, sabe? A gente proteger, fechar, ter grupos mais fechados. Mas eu acho que não vai ter jeito, porque em algum momento nós vamos conviver, e se tiver outro movimento, como esse da pandemia, nós estamos todos expostos. Eu acho que isso é importante. Então, acho que vai ter que ter... Muita coisa vai ser repensada aí, das cidades, da casa, a moradia. Acho que tinha gente falando até que de voltar com aquele hall de entrada para desinfetar antes de chegar na casa, uma coisa que se perdeu com átrio de entrada e tudo. Então, as casas serem mais generosas, mais ventiladas. Então, acho que toda essa questão é importante. E esses assuntos a gente vai discutir lá na Escola de Humanidades e no novo espaço do escritório do Instituto, que vai ser aberto ao público, e a gente espera em agosto estar podendo começar a funcionar aí, claro, com toda o cuidado aí com a época de pandemia. Ela vai fazer parte da nossa vida aí por mais de 6 meses, 1 ano no mínimo. É isso. Obrigado por todos aí. Vamos lá. Simone, querida, sua vez. Eu vou encerrar na sequência com o Rogério. Rápido. O telefone é seu. Ok. Eu sou rápido. Agradeço. Mais uma vez também agradeço muito a participação do livro, a presença aqui. Acho esses debates bastante interessantes. Acho que a gente tem que fazer mais isso no CAL, né? A gente tem que trazer cursos, trazer essa produção de urbanismo, esses pensamentos, essas pesquisas para dentro do Conselho, que isso a gente não tem. E é uma grande falha. Eu acho que a pandemia, como eu já falei, ela veio para mostrar para a gente as falhas, né? Claro que a gente sabe, a gente vê, mas foi muito escancarado. Como diz o Carlos Fernando, muito escancarado o despreparo de tudo. Então, como a gente já sabe que, conforme umas pesquisas que eu andei lendo, existem 300 famílias do coronavírus, a gente tem que se preparar para um futuro de muita epidemia. E as cidades têm que vir preparadas para isso. E por isso eu acho que a gente vai começar a pensar em vias mais largas, e em parques, e claro, e também na parte interna das nossas moradias. Então, agradeço muito e que a gente leve esse canal para o CAL no futuro. Tá bom? Muito obrigada a todos pela presença. Uma coisa que e só lembrando, para finalizar,
Não deixem de seguir a live do Carlos Fernando diária, que é maravilhosa. Entrem no canal dele e entrem no meu Instagram, que é Simone Feigelson, que eu vou botando todos os cursos e palestras e livros. Acabou de sair mais um livro meu hoje. Ok, obrigado, pessoal. É só complementar uma coisinha que eu acho legal, que eu acho que é importante que a gente está... O que cada um faz hoje reflete no mundo, né? Então, o que o Brasil faz, o mundo está criando um padrão de funcionamento. Acho que disso a gente não tem como fugir. Obrigada, Simone, Paulo, Carlos. Vou agora passar por Rogério e depois vou fazer minha despedida também para vocês todos. Vá, Rogério. Então, primeiro, sobre o que você falou no final, eu acho que o planejamento urbano, o urbanismo, as políticas urbanas, elas são formadas por agentes que tentam atuar nessas políticas. Então, uma coisa que nós, arquitetos, não podemos deixar de abandonar esse jogo, né? Então, a gente tem que estar jogando esse jogo para tentar, de alguma forma, influenciar nesses planos, né? A Simone falou um pouco sobre ter praças, espaços livres, né? Que é um dos temas das nossas pesquisas. Então, a gente poderia pensar também que, se a gente quer um lugar com espaços livres melhores, praças, espaços públicos, ruas mais largas, que a gente pudesse, então, pensar na cidade através dos espaços livres, eles que conformassem o espaço construído, né? Então, primeiro a gente pensaria nos espaços livres e depois a gente ia ver o espaço construído, porque hoje a gente tem o espaço livre, é um resquício do que foi construído, né? Então, a gente poderia pensar, através dos espaços livres, a forma da cidade. E eu, finalizando, quero agradecer a Leila também, né? Que bom que deu, porque no começo meu sistema não funcionou, mas eu acho que agora deu para falar, né? E eu agradeço a todos vocês que estão aí comigo e até a próxima, quando chamar, estaremos aí. Uma pergunta perfeita aqui do Grupo Céu. E eu, como sou péssima vendedora, eu nem lembrei de pegar, depois eu vou ter que pegar o link, eu vou deixar aqui no YouTube, aqui nos comments do YouTube, depois eu deixo o link da venda do livro, porque a minha intenção era mais divulgação do conteúdo e nem me lembrei. Ou quem quiser escrever para o contato @outrasletras, que a editora terá o maior prazer em informar quais são os sites, que hoje em dia o livro não está fisicamente ainda em nenhuma livraria, nem houve essa distribuição. Então, o livro físico está no site, acho que da própria Outras Letras, e tem outros sites, e o e-book está na Amazon, né? Aquele canal de vendas mundial. Então, gente, eu vou me despedir. Já fizemos 1h39, que nós começamos pontualmente às 16 horas. Fizemos o que a gente pretendia. Nós queríamos fazer mesmo 1h30, né, de live. A gente achou que é um tempo legal para as pessoas não começarem a sair de fininho. Eu quero registrar também, além de vários amigos e colegas, tem alguns autores do livro também, Andréa Borde, tá? A Mila... Enfim, tem o Huskin, eu vi outras pessoas também que também são autores do livro e que em breve vão fazer outra roda de conversa aqui, né? Comigo, né? Preferencialmente. E aí a gente vai falar também mais um pouco sobre a visão deles, são inclusive autores alguns deles são autores de outros estados. Então, quero agradecer a todos vocês, 65 pessoas presentes até o final. Uhul! Acho que foi um sucesso, acho que está todo mundo gostando da conversa. Glauco Bienstein, nosso professor, meu e da Simone, querido, que também faz parte do livro, ele escreveu também um artigo com a irmã Regina e um colega do CAL também, Daniel, que também estão os três, escreveram um artigo do livro também. Enfim, um monte de gente conhecida, um monte de gente querida e algumas pessoas que eu não conheço, mas que certamente serão queridas. E se inscrevam nesse canal aí para ficar mais fácil quando vier as próximas rodadas com os meus próximos convidados. Obrigada a todos por participar. A Regina ficou aí, Sidney e outros colegas que ficaram aí até o final, conversando com a gente. Gente, boa tarde. Tchau para todos. Alguém mais quer falar alguma coisa? Só
se despedir. Vou fechar o canal agora e até a próxima. Obrigado, Paulo, obrigado por todos os elogios e os parabéns. End broadcast. Finalizado, gente. Já não está mais sendo emitido. Mas também não falem palavrão, porque nunca se sabe em que momento. Pode tirar o. Pode abrir. Gravou, ainda está escrito. Isso fica no YouTube. Vai ficar disponível no YouTube. Tchau. Aqui está dizendo que ainda está live. Não, está end. É porque ele tem um delay. Se você for lá para o YouTube agora, ele tem um delayzinho. Tá live. Ainda está na live. A Luciana está vendo. Então, não adianta nada. Broadcast se continua. Ele está ouvindo tudo. Comentários finais internos, todos escutados. Então, vamos finalizar aí. O making